multidão dos que crerão, era só o coração. Capítulo 13, verso 50 e alguns versos do capítulo 14. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o Evangelho. Versículo 19 desse mesmo capítulo. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Os dois últimos versos desse mesmo capítulo. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Irmãos, desde as duas últimas reuniões anteriores, nós nos detivemos no capítulo 13 do livro de Atos, procurando resgatar alguns princípios essenciais relacionados tanto à igreja, quanto relacionados com a obra, quanto à interação entre a igreja e a obra. Nós vimos que o capítulo 13 de Atos, ele inicia falando da igreja, de uma igreja local, uma igreja situada em Antioquia, que havia naquela igreja de Antioquia profetas e mestres, e logo em seguida ele diz que em um determinado tempo o Espírito Santo falou, muito provavelmente através de um daqueles 5 irmãos, e então ele deu a sua ordem naquele momento, dizendo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então nós mostramos que naqueles 2 versos, os 4 primeiros versos, na verdade, eles trazem enunciados e questões extremamente importantes com relação à igreja, com relação à obra e com relação à interação entre a igreja e a obra. Como igreja e obra, então, se interagem. E eu gostaria de retomar esse ponto na noite de hoje, lembrando os irmãos que o capítulo 13 de Atos, ele começa e termina com a menção, mais uma vez, à pessoa do Espírito Santo. Então, os irmãos observem que o capítulo 13 que nós estudamos diz assim, versículo 2, que esses 5 irmãos, profetas e mestres, Atos 13, 2, estavam servindo, nós já estudamos essa palavra, servindo, o que significa, ao Senhor, e jejuando, estudamos então cada termo desse,
Disse o Espírito Santo: separai-me. Também vimos qual o significado disso. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então os outros irmãos, no versículo 3, jejuando, orando, impondo as mãos, os apartaram, é o sentido aqui, despediram, apartaram, liberaram aqueles irmãos. E no versículo 4, os 4 versos que estudamos então detidamente: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Então os irmãos vejam, no verso 2, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. No verso 4, enviados pelo Espírito Santo. Enviados. Agora vejam o verso 52, o último verso desse capítulo. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Que nota é essa dentro do livro de Atos, não é? A liderança do Espírito Santo em todos os movimentos da igreja. Irmãos, quando nós chegarmos no capítulo 15, nós vamos ficar impressionados com uma situação ali. Quando Paulo entendeu de alguma maneira que ele devia ir para o norte, o Espírito Santo não o permitiu. Depois ele entendeu que de alguma maneira ele devia ir para o sul, e o Espírito Santo também não permitiu. Então finalmente ele desceu para o oeste, e ele foi em direção à Macedônia, e entra ali na Europa, e prega o Evangelho em Filipos. Os irmãos se lembram? Quando ele tem aquela visão do varão macedônio. Então, quão sensíveis aqueles irmãos eram, de uma forma tão interessante. Eles podiam ter, de alguma forma, um discernimento pessoal. Nós devemos ir por aqui. Um discernimento particular. Devemos ir por aqui. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham uma sensibilidade para reconhecer que o Espírito Santo dizia: não por aqui. Então, eles podiam, de alguma maneira, ter um outro discernimento. Então, vamos para ali. Mas o Espírito Santo, de novo, diz: para aqui não. Então, eles seguem para aquele terceiro curso, como a gente vai ver lá em Atos 15. Onde então o Espírito Santo coloca o seu selo, porque ele se apresenta a Paulo naquela visão, os irmãos se lembram? Com aquele varão macedônio, dizendo a ele: passa pela Macedônia e nos ajude. Então, quanta, irmãos, sensibilidade à liderança do Espírito Santo que provém do cabeça exaltado da igreja, o Senhor Jesus. Desde o início do nosso partilhar a respeito do livro de Atos, nós temos destacado para os irmãos que essa é a grande necessidade de nós recuperarmos na vida da igreja. A igreja não é uma organização. A igreja não é um clube, não é um seminário. A igreja é o corpo de Cristo. Corpo do cabeça exaltado, que funciona baseado na sua própria liderança pelo Espírito Santo que ele já fez habitar em nós. É por isso que a palavra encoraja: enchei-vos do Espírito. É por isso que a palavra encoraja: andai no Espírito. É por isso que a palavra encoraja em Romanos 8: todos os que são guiados, liderados, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então os irmãos vejam a importância desses versículos e como isso é retratado de uma maneira tão preciosa no livro de Atos. Então aquele Espírito Santo que disse no início do capítulo 13, ele disse: separai-me agora Barnabé e Saulo. Esse mesmo Espírito Santo envia, porque foi ele quem disse. Então ele envia, enviados pelo Espírito Santo. E quando nós chegamos no capítulo 13, parte final, o resultado não podia ser outro. Eu queria que nós olhássemos com cuidado aqui então para essas 3 palavras. Veja aí: discípulos, os discípulos, primeira palavra importante, já vimos, discípulos. Esses discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia, como nós vimos no capítulo 11, né? Versículo 26, ali eles foram chamados cristãos pela primeira vez. Então esses discípulos, resultados da pregação do Evangelho. Gostaria de acompanhar um pouco nesse capítulo com os irmãos quantas vezes aparece o termo discípulos, para que você veja quão interessante é, quão importante é. Quando o Evangelho é anunciado, irmãos, sabe o que o Senhor produz? Não apenas crentes, não apenas nascidos de novo. Quando o Evangelho é anunciado, o que o Espírito Santo produz é discípulos, e não apenas crentes. Então essa palavra do verso 52, discípulos, ela é repetida no capítulo 14 várias vezes, porque essa é a ênfase, e no livro de Atos mesmo, muitas vezes. Os discípulos, porém, transbordavam. Que palavra, né?
Paulo em Efésios 5 diz: não vos embriagueis com vinho, borracheiras, como fala também em Efésios, né, no capítulo anterior, borracheiras, orgias. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, transbordai-vos. Enchei-vos do Espírito, transbordavam. E agora duas palavras tão preciosas aí. Uma se refere ao próprio Deus Espírito Santo, mas uma outra palavra que acompanha o Espírito Santo. Eu gostaria que nós não perdêssemos essa nota aqui também. Qual é a palavra? Alegria. Irmãos, alegria é muito mais do que nós frequentemente pensamos. Alegria não é você vestir um sorriso no rosto, de uma ponta a outra da orelha, 24 horas por dia. Alegria é uma questão espiritual. Alegria é uma questão interior. Alegria é uma questão que transborda. Ela tem uma fonte e um fluxo. O Espírito Santo. Você se lembra quando Paulo em Romanos 14 diz assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Os irmãos se lembram? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz, e qual a terceira palavra? E alegria. O que mais? No Espírito Santo. Romanos 14, 17. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não nas circunstâncias. Quando a gente vai para o final do capítulo 14, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Olha o que ele diz no verso 22. Atos 14, 22. Parte final. Mostrando que através de quê? Muitas tribulações. Como é que você coloca junto esses dois termos? Muitas tribulações, Atos 14, 22, com Atos 13, 52. Os discípulos transbordavam de alegria do Espírito Santo. Você tem tudo junto, irmão. Você tem Espírito Santo, muitas tribulações e um transbordamento de alegria. Não é paradoxal? Essa é a natureza da vida cristã. Uma alegria que flui de uma relação pessoal suficiente com a pessoa do nosso amado Senhor. Ele é a fonte da alegria. Lembra que Gálatas 5, quando menciona o fruto do Espírito, diz assim: o fruto, no singular, não no plural. O fruto, um fruto. O fruto do Espírito é, qual a primeira palavra? Amor. Qual a segunda palavra? Qual é a segunda palavra? Alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria. Depois paz, longanimidade, etc. Alegria. Porque, irmãos, alegria é marca de maturidade espiritual. Quando a nossa vida relacional com o Senhor, ela vai se desenvolvendo e desenvolvendo e desenvolvendo, e Cristo vai sendo formado em nós, essa é marca de avanço espiritual, é marca de progresso espiritual. Quando a alegria deixa de ser dependente e passa a ser uma alegria independente de qualquer coisa ou de qualquer circunstância. Por isso ela não é uma questão interna, externa, ela é uma questão interna. Então os discípulos transbordavam de alegria, transbordavam do Espírito Santo, mas segundo Atos 14, 22, eles também transbordavam de tribulações. Inclusive esse que estava exortando os discípulos, ele tinha acabado de ser apedrejado. Paulo era uma figura muito interessante, uma figura enigmática, esse Paulo. Porque primeiro eles fizeram um cerco para ele, para tentar apedrejá-lo lá em Icônio. Os irmãos prestaram atenção lá no início do capítulo 14? Parece que Paulo e pedra eram uma coisa tinham bastante amizade. Então o capítulo 14 começa dizendo que eles tentaram apedrejar Paulo lá. Olha o verso 5. Surgiu um tumulto dos gentios e dos judeus associados com as autoridades, Atos 14, 5, para os ultrajar e apedrejar. Eles queriam apedrejar Paulo, era lá mesmo, lá em Icônio. Aí olha o que diz o texto: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades bem próximas, ali na região da Galácia. Agora, quando você chega no verso 19, você vê o que aconteceu. Aqueles que desde Antioquia, não da Síria, essa outra Antioquia da Psídia, uma outra região, província romana, eles receberam o testemunho de Paulo durante uma semana. Paulo pregou 2 sábados na sinagoga, se você olhar o capítulo 13. Ele prega num sábado e prega no outro sábado, em Antioquia da Psídia. E muitos recebem o Evangelho.
Mas alguns começaram a persegui-lo lá mesmo, desde Antioquia, e foram atrás dele em Icônio, depois foram atrás dele em Listra. Eles estavam tentando pegar Paulo. E quando chegou em Listra, quando nós lemos ali no verso 19, alguns judeus de Antioquia, veja aí no verso 19 do capítulo 14, e de Icônio, as cidades que ele tinha acabado de passar, instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Agora eles chegaram a apedrejá-lo em Listra. Mas a palavra diz aí que os discípulos o rodearam. Mais uma vez é mencionado discípulos aí. A gente vai ver mais tarde que havia um discípulo muito particular aqui nessa cidade de Listra. Quem é ele? Que aparece no capítulo 16. Timóteo. Timóteo é um desses discípulos que está aqui, que muito provavelmente viu o apedrejamento de Paulo e rodeou Paulo, porque ele era um discípulo de Listra. Rodeou Paulo quando ele foi levado apedrejado para fora da cidade e foi dado como morto. Então os discípulos rodearam a Paulo e a palavra diz que ele se levantou e no outro dia ele foi para Derbe, como relata o texto, e voltou para Listra. Olha o verso 21. A mesma cidade que ele foi apedrejado, ele volta para lá. Impressionante, né? Segundo o verso 21, você voltaria para lá? Paulo voltou para lá. A mesma cidade, apedrejado num dia, volta para lá no outro. Versículo 21. E Icônio e Antioquia, fazendo o caminho contrário da viagem dele. Então o verso 22 faz uma conclusão aí muito preciosa, que nós vamos ver depois. Esse é de modo geral o relato desse texto. Mas eu queria então, em primeiro lugar, recuperar com os irmãos essa palavra discípulos. Quando o evangelho é pregado, o resultado não são apenas crentes, o resultado são discípulos. E discípulos são aqueles que colocam o seu pescoço no jugo do Senhor. O Senhor não obtém apenas filhos, Ele obtém filhos, graças a Deus. Ele não obtém apenas aqueles que creem nele, ou crentes, aqueles que confessam o seu nome, mas Ele obtém discípulos, pessoas habilitadas pelo Espírito Santo a colocarem o seu pescoço no jugo dele. O que o Senhor falou em Mateus 28, no final daquele evangelho, conforme registrado por Mateus? Quando ele faz aquela promessa de estar com os discípulos todos os dias até a consumação do século. Antes disso ele dá uma ordem, lembra da ordem do Senhor? Ide, portanto, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Pregai o evangelho, fazei discípulos. E depois ele diz, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho dito. A finalidade do evangelho, veja aí no verso 21, Atos 14, 21, tendo anunciado o quê? O evangelho, as boas novas. Tendo anunciado o evangelho, por que o Senhor tem depositado encargo no nosso coração de estudarmos a epístola aos Romanos detalhadamente? Porque o tema de Romanos é o evangelho de Deus, né? O evangelho de Deus é o tema de Romanos, detalhado. Quando o evangelho é conhecido, quando o evangelho é revelado, o mistério do evangelho, como Paulo chama lá em Romanos, sabe qual é o resultado? Continue aí no verso 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Derbe, o que aconteceu? Qual o resultado? E feito muitos discípulos. Que linda relação, irmãos. Não perca essa relação. Quando o evangelho é anunciado, o resultado é muitos discípulos. Porque o chamado do evangelho não é apenas um chamado para novo nascimento. O chamado do evangelho não é um chamado para perdão de pecados apenas. O chamado do evangelho não é um chamado apenas para fugir da ira de Deus, da ira vindoura. O chamado do evangelho não é apenas, por grande que isso seja, um chamado para justificação. Mas o chamado do evangelho é um chamado para sermos conformes à imagem do seu Filho. E para sermos conformes à imagem do seu Filho, nós precisamos ser discípulos, e não apenas crentes, mas discípulos. Para que então, tomando o jugo do Senhor, nós possamos ser transformados de glória em glória na sua própria imagem. Irmão, não receba isso como ensino doutrinário. Pense sobre você. Você se enquadra aqui no versículo 21? Você ouviu o evangelho e se tornou um discípulo? Ou ouviu o evangelho e se tornou um crente? Ou ouviu o evangelho e foi atraído pela igreja, ao invés de por Cristo? Nós precisamos checar esse nosso compromisso diante do Senhor, porque o seu chamamento é um chamamento para discípulos.
ide, pois, e fazei discípulos. Nós sabemos que quando o Senhor encontrou, por exemplo, Pedro a primeira vez, Ele não enunciou esse chamado. Ele simplesmente olhou para Pedro e disse assim: tu és Simão e tu serás Pedro. Os irmãos se lembram? Mas Pedro continuou pescando, depois que o Senhor encontrou a primeira vez. Porque o primeiro encontro do Senhor com Pedro é em João capítulo 1, quando André, o irmão de Simão Pedro, leva Pedro até o Senhor. E diz a palavra que o Senhor olha para Pedro e diz: tu és Simão e tu serás Pedro. Mas Pedro continua pescando, porque o Senhor não pediu para eles deixarem as redes naquele momento. Naquele momento o Senhor não falou: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso vem mais tarde. Então, irmão, compreenda essa diferença. Quando nós cremos no Senhor Jesus, pela graça de Deus, Ele nos fez seus. O Espírito do Senhor nos regenerou, veio habitar em nós. Agora nós temos como que um segundo chamamento. E me entenda agora com cuidado, com cuidado. Nós temos como que um segundo chamamento. Eu digo como que, porque na verdade esse chamamento já está embutido no primeiro, quando Ele nos chamou no nosso novo nascimento, quando nós somos regenerados. Mas nós precisamos responder a Ele, e essa resposta ela tem uma atitude específica. Para muitos de nós tem um dia específico. Você já foi tocado pelo Senhor assim? Você já ao menos pensou sobre isso? Você já teve um dia particular diante do Senhor nesse sentido? Em que você realmente compreendeu o que é ser um discípulo? E que Ele não apenas te chamou para te livrar do inferno, não apenas te chamou porque te revelando que agora Ele é teu Salvador, mas você já compreendeu que Ele te chamou como um discípulo, para ser um discípulo, para colocar o pescoço na vaga do lado daquele jugo. Irmãos, há necessidade de uma resposta particular a este assunto, porque essa é a finalidade do Evangelho. Aí nós perguntamos: mas por que essa diferença como que em dois tempos? Porque quando o Evangelho foi anunciado no livro de Atos e em muitas outras situações durante a história da igreja, na sua beleza, no seu significado, na sua realidade, na sua profundidade, não havia diferença. Aqueles que recebiam o Evangelho se tornavam discípulos. Eles confessavam: Jesus Cristo é o Senhor. E essa confissão implica em discipulado. Quem confessa Jesus Cristo é o Senhor e não é um discípulo, não é? Isso não pode ser verdade. Todas as vezes que o Evangelho foi pregado com genuinidade e pureza, o resultado foi discípulos. Mas, irmãos, nós precisamos confessar: nós vivemos dias em que o Evangelho não tem sido pregado na sua inteireza. Então, muitas vezes, pela misericórdia do Senhor, nós somos regenerados, mas nós não entendemos o significado de discipulado. Nós não compreendemos que esse Espírito que veio habitar em nós, é Ele quem confessa: Jesus Cristo é o Senhor. Lembra de 1 Coríntios 12? Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Porque esse é o primeiro clamor do Espírito Santo. É a isso que Ele quer nos levar. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é Kyrios, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Porque o objetivo do ministério do Espírito Santo é conduzir-nos debaixo do senhorio desse cabeça exaltado no céu. Essa é a finalidade pela qual Ele veio habitar em nós. Então nós precisamos compreender isso, irmão, e temos uma resposta específica com relação a esse versículo 21 nas nossas vidas particulares. Há muitos anos atrás, o Senhor me deu a oportunidade de ler um pequeno livreto que foi muito marcante na minha vida há muitos anos, ainda bem mais jovem. Livro de um irmão chamado F.B. Meyer. Foi um homem de Deus do passado. E ele escreveu um pequeno livreto traduzido para algumas línguas, e esse livreto se chama Vida Consagrada, Vida Feliz. E na abordagem desse irmão, F.B. Meyer, nesse livreto, Vida Consagrada, Vida Feliz, ele trata exatamente desse assunto do discipulado. Quantos hoje buscam desvairadamente esse termo, esse conceito, felicidade? Mas sabe o que acontece, irmãos, quando nós estudamos as Escrituras? Felicidade não é algo para ser buscado, porque felicidade é um subproduto, felicidade é um resultado, felicidade é uma consequência. Sabe do quê? Do discipulado. Felicidade é uma consequência do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Felicidade é uma consequência de santidade. Nós não oramos a Deus para sermos felizes,
Nós oramos a Deus para sermos santos. Os santos são os felizes. Por isso que Mateus capítulo 5, aquela escritura do reino dos céus, começa dizendo assim: felizes, felizes, bem-aventurados são quem? Os humildes de espírito, porque deles é o reino. Isso fala de santidade, uma qualidade de ser, de caráter. Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os limpos de coração. Então felicidade é sempre um subproduto. Primeiro limpos de coração, depois felizes. Primeiro humildes de espírito, depois felizes. Primeiro mansos, depois felizes. Primeiro pacificadores, depois felizes. Primeiro misericordiosos, depois felizes, não é? Então a teologia da prosperidade fez essa inversão. Nós buscamos a felicidade, e ela fez uma inversão tão diabólica que as pessoas são conduzidas a buscar felicidade fora do lugar onde existe felicidade, fora da pessoa do próprio Senhor e da relação com o Senhor formado em nós. E não existe felicidade fora dessa relação. Então, irmãos, quão significativo é esse termo: transbordavam os discípulos de alegria do Espírito Santo, porque esse é o ministério do Espírito Santo. Mas como nós podemos transbordar de alegria do Espírito Santo? Atos 13:52. Se nós formos discípulos, e não apenas como, digamos, crentes em geral, porque o chamado do Senhor é chamado para discipulado. Irmão, só existe uma pessoa que pode nos conduzir a isso, e essa pessoa é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo tem incomodado a sua vida com relação a isso, não demore mais. Considere seriamente esse assunto diante do Senhor. Tem que chegar o tempo em que, como esse querido irmão F.B. Meyer compartilha nesse folheto tão abençoado, graças a Deus traduzido para tantas línguas, Vida Consagrada, Vida Feliz. Tem que chegar um tempo nas nossas vidas cristãs em que nós realmente decidamos, é uma decisão, nós decidimos colocar as nossas vidas nas palmas da mão do nosso Senhor. É uma decisão que tem que ser tomada. E para muitos de nós é uma decisão que tem data específica. É uma decisão que você pode colocar lá no seu livrinho: neste dia, isso foi feito com inteireza de coração, com sinceridade, com toda honestidade. Me coloquei diante do Senhor que me salvou, e eu disse: Senhor, eu sou teu, totalmente teu. O Senhor me comprou, eu sou teu. Rege a minha vida, tira minhas ambições próprias, modela a minha vontade, estabelece prioridades na minha vida, tuas prioridades. Isso é resultado do discipulado. Irmãos, o contrário do discipulado é vida cristã vazia. O contrário do discipulado é sal insípido, como o Senhor falou no Sermão do Monte. Se o sal se tornar insípido, para nada serve. Ele está falando para os discípulos, não está falando para o mundo não é sal. São os discípulos que são sal, não é? Mas se o sal se tornar insípido, para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, irmão, o Senhor fale de uma forma especial aos nossos corações nessa noite sobre discipulado. Os discípulos transbordam de alegria e do Espírito Santo. Que lição desse último verso do capítulo 3 de Atos. Agora eu queria mostrar então para os irmãos, nós temos só mais alguns minutos, alguns lugares mais aqui, a partir do verso 19, nós vamos ler com um pouco mais de cuidado, onde essa questão do discipulado é novamente apresentada de uma maneira tão rica. Atos 14, 19. Sobrevieram judeus de Antioquia, de Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade e deram-no por morto. Rodeando-o, porém, mais uma vez, os discípulos. Levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Verso 21, também já enfatizamos. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e tendo feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Agora vamos destacar o verso 22, 3 aspectos muito preciosos nesse verso, com relação à vida dos discípulos. Presta atenção. Quando Paulo retorna, segundo o verso 21, para Listra, Icônio e Antioquia, o que ele fazia? O que ele fez? 3 coisas. Vamos com cuidado agora. 3 aspectos. Primeiro, fortalecendo as almas dos discípulos. Irmãos, aqui nós recolhemos um princípio muito importante. Paulo
não passava pelas localidades como um palestrante, como um conferencista. Nós encontramos na palavra de Deus palestrantes e nem conferencistas. Nós encontramos na palavra de Deus apóstolos, enviados, aqueles que interagem, que criam pontes de relação uns com os outros. Esse era Paulo. Lembra quando ele fala sobre os cristãos de Éfeso no outro capítulo? Que durante 3 anos, não são 3 dias nem 3 meses, 3 anos, ele diz: eu não cessei de admoestar. Isso é um cuidado de pastor. O apóstolo Paulo era um pastor. Ele diz: por 3 anos, de dia e de noite, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ele diz para os de Éfeso: cada um. Por isso aquela igreja de Éfeso era tão rica. Quando você lê a carta aos Efésios, você não vê a riqueza daquela carta. Você acha que qualquer igreja tinha condição de entender as verdades que Paulo ministra para os Efésios? Se você acha, está enganado, irmão. A igreja de Éfeso era uma igreja muito rica no entendimento espiritual. Então Paulo pode falar com os Efésios de uma maneira muito alta, como ele fala naquela carta. Não tenha dúvida disso. Sabe por quê que era assim? 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Foi o que Paulo fez em Éfeso. Então ele trabalhava dia e noite, admoestando, ensinando e exortando com lágrimas a cada um de vós. Então, primeira questão importante: o Senhor nos chama para realmente ministrarmos a sua casa e uns aos outros, nos envolvermos uns com os outros, aprendermos a levar as cargas uns dos outros, intercedermos uns pelos outros, exortarmos uns aos outros, porque quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Essa é a vida da igreja. Isso não existe em outro lugar. Então, primeira questão importante, no ministério apostólico, irmão, veja quão precioso é isso. Nós podíamos pensar assim: Paulo está preocupado com grandes questões. Paulo está preocupado lá com aqueles de Antioquia que ele deixou para trás, com os outros lá não sei de onde, com mais aquela cidade, mais aquela região, mais aquela família. Paulo estava naquela cidade, envolvido com aqueles irmãos, intercedendo por muitas situações, mas focado, ocupado, atuando como um pastor, entrando nas vidas, nas casas, nos relacionamentos. Esse era Paulo. A cada um com lágrimas dia e noite, é o que ele diz. Então, versículo 22, primeiro ponto: fortalecendo as almas dos discípulos. Que frase mais preciosa! Essa é a nossa necessidade como casa de Deus que nós somos, cada um de nós, fortalecer as almas dos discípulos. Mas sabe, irmãos, o que nós precisamos para isso? Sermos discípulos. Os irmãos percebem que temos que começar do começo, não podemos começar do meio nem começar do fim. Se nós não tivermos um ato definido de entrega voluntária, consciente ao Senhor, em termos de nos colocarmos nas palmas das suas mãos como discípulos, nós vamos ter dificuldade de vivermos um discipulado coletivo. Porque se nós não estivermos abertos ao Senhor, não estaremos abertos uns aos outros. Se nós não estivermos submissos ao Senhor, não estaremos submissos uns aos outros. Se nós não estivermos discernindo a voz do Senhor como discípulos, teremos dificuldade em discernir a voz do Senhor através dos discípulos. Os irmãos entendem? Por isso, só as almas de discípulos podem ser fortalecidas. Quando nós não somos discípulos, o problema é grande, é muito grande, muito sério. Nós somos como que cristãos nominais. Ninguém pode nos tocar, ninguém pode nos exortar, nós não submetemos a ninguém, nós nos consideramos especiais. E nós desenvolvemos ciúmes, invejas, e rivalidades, e disputas, e complicações, e complexos. Nós não podemos ser pastoreados, porque nós não somos discípulos. Então, quão essencial é esse ponto, irmãos? Fortalecendo as almas dos discípulos. Segundo ponto, do verso 22. Olha que palavra preciosa aí. Exortando-os. Qual é a raiz dessa palavra? Parakaleu. Parakaleu. Aquele nome aplicado ao Espírito Santo, ao Paráclito. Paráclito significa exortador, ou consolador, ou encorajador. Então o que Paulo fazia? Exortava. Por que Paulo exortava? Porque ele estava cheio do Paráclito. E o Paráclito é exortador. O Paráclito é encorajador. O Paráclito é admoestador. Como nós podemos estar transbordando do Espírito Santo e não exortar a ninguém? Como nós podemos estar transbordando do Espírito Santo e não preocupar com a vida de ninguém? Como nós podemos transbordar do Espírito Santo e não encorajar ninguém?
uma contradição de termos, porque o Espírito Santo é o paráclito, é o exortador, é o encorajador, é o admoestador. Quão precioso é isso, irmãos? Então Paulo exortava os discípulos a quê? Permanecer firmes na fé. Que coisa preciosa também. Paulo sabia que a perseverança era necessária para que o caráter dos discípulos fosse amadurecido. Lembra de Romanos capítulo 5? Ele fala, nós nos regozijamos na esperança da glória de Deus e nos regozijamos nas próprias tribulações, porque nós sabemos que através dessas tribulações, caráter é formado em nós. Nós somos aprovados, como ele fala em Romanos capítulo 5. Então ele exortava os irmãos, permaneçam firmes, encorajava, exortava, admoestava, porque ele sabia que um caráter estava sendo produzido na vida dos discípulos. Isso não seria com sombra e água fresca. A igreja não é um navio de cruzeiro. A igreja não é um ônibus, onde você compra o ticket, entrega para o motorista e o destino é seguro. A igreja não é isso. A igreja é um navio de guerra e é um tipo de condução, onde nós somos responsáveis, cada um de nós, por exercer a nossa responsabilidade com relação a esse foco, a esse destino. Não temos um motorista que está dirigindo o ônibus e nós estamos aí na carona, porque já compramos o ticket para o céu. Essa não é a vida cristã. Então, exortando a permanecer firmes na fé. E terceiro, para nós concluirmos, mostrando. Não apenas falando. Presta atenção na palavra. Por que Paulo não estava só ensinando? Irmãos, porque ensinar sobre tribulação é muito fácil. Falar sobre tribulação é muito fácil. Mas Paulo mostrava que por muitas tribulações importa estar no reino. Lembra quem que está falando isso aqui? Quem tinha acabado de ser apedrejado. É esse que está dizendo. Ele não está falando, ele não está ensinando, ele está mostrando. Quem sabe ele tinha uns galos no corpo. Quem sabe alguns na cabeça e outros pelo corpo. Então ele se apresentou para os discípulos e falou assim: essa é a maneira de entrar no reino. Inclui pedras. Mostrando que através de muitas tribulações, não poucas, muitas, nos importa entrar no reino de Deus. Terceiro aspecto desse versículo 22. Que riqueza esse verso 22. Então Paulo entendia que a vida cristã é uma vida no reino. Agora, quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Nós já entramos no reino. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Não é o que o Senhor falou para Nicodemos? Mas Paulo também entendia que o reino era um destino. Ele entendia que através de muitas tribulações nós participaríamos da glória do reino que há de ser revelado quando o rei, que está tão próximo, se manifestar. Por isso Pedro fala assim, que quando nós desenvolvemos a nossa fé, associamos com a fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, etc, você se lembra? 2 Pedro capítulo 1. Quando essas coisas existem em nós e em nós aumentam, Pedro fala assim, fazem com que não sejamos inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor. E ele conclui assim, 2 Pedro capítulo 1, versículo 11. Ele diz, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo aí. É por essas tribulações, hoje, no reino como ele é agora, que nós entraremos na plenitude do reino que virá quando a pessoa do rei se revelar. Você crê nisso, irmão? Você aguarda por isso? Você tem esse maranata no seu coração? Será que nós podemos ter aquela balança como Paulo tinha, quando ele falava assim, eu sei que as aflições do tempo presente, lembra Romanos 8? Paulo tinha uma balança aqui na sua vida interior. Ele dizia assim, num prato da balança, tribulações. Ele olhava para esse prato e dizia assim, eu sei que os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória, o outro prato da balança, a glória por vir a ser revelada não para nós, mas em nós. Romanos capítulo 8. Então assim ele exortava os discípulos também, não apenas com relação à vida presente, mas com relação ao alvo. É para lá que o Senhor está conduzindo vocês. São os mansos que herdarão a terra, não são os que disputam pela terra. O Senhor irá tirar os que disputam pela terra, disputam a terra da linha de frente, e vai colocar os mansos como herdeiros da terra.
Hebreus capítulo 2 diz: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, mas aqueles que ele criou e redimiu em Cristo Jesus. Nós, a igreja. Então, irmãos, esse é o nosso destino. E Paulo tinha esse destino claro diante dele, então ele exortava os discípulos. Ele dizia: não olha para as suas aflições, não olha para as suas tribulações, é através delas que você vai entrar na plenitude do reino. Então ele exortava-os a permanecer firmes. Irmãos, nós precisamos de um foco tão claro a respeito do Evangelho. Esse Evangelho que vai da graça à glória, da graça à glória. Do contrário, nós nos perdemos no meio do caminho. Como John Bunyan diz naquele clássico Peregrino, nós acampamos em algum lugar no meio do caminho, inclusive na feira das vaidades, e começamos a brincar com as barraquinhas do mundo, onde tem um brinquedinho mais atrativo, para nós perdermos tempo e nos distrairmos do foco que o Senhor tem para nós, nos iludindo, nos enganando, nos levando ao pecado e etc, etc. Então, quão necessário é que nós estejamos claros a respeito do que é o Evangelho, nos ofereçamos como discípulos e nos encorajemos uns aos outros, com vistas a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em Cristo Jesus. Esse era o ministério de Paulo. Esse é o ministério de todos nós. O Senhor nos chamou para isso. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a vermos isso com clareza. E nos ajude a funcionarmos com este coração. Atos 14, 22. Com este coração. O Senhor nos ajude nesse sentido, para que nós possamos ser também discípulos que transbordam de alegria e do Espírito Santo. O Senhor nos ajude. Vamos ter uns 5 minutos de oração, de clamor ao Senhor em torno desses assuntos, então nós encerraremos.